Salmos 42, versículo 1, diz assim o texto: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da Tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus, santo é o nosso Deus de poder. Glória a Deus. Igreja, a única bebida que satisfaz a alma é Deus. Ele é a fonte. O Salmo 42 é o resultado de um adorador que estava vivendo em um momento de crise. Não é a voz de um incrédulo, mas é o clamor de alguém que conhece muito bem a presença do Senhor, mas atravessa um tempo de distância. Os filhos de Corá eram responsáveis pelo louvor no templo. Eles conheciam os átrios, conheciam o altar, conheciam o som das celebrações, mas agora se encontram longe de Jerusalém. E nós vemos aqui que o salmista, ele lembra dos dias em que guiava a multidão à casa de Deus com voz de alegria, e agora suas lágrimas são seu alimento. Ele está cercado por zombadores que perguntam: onde está o teu Deus? Observe aqui, meus irmãos, igreja, que há algo muito poderoso, é algo muito tremendo, quando, aleluia, eles fazem esta pergunta: onde está o teu Deus? A dor não fez o salmista abandonar Deus, mas fez ele desejar Deus com mais intensidade ainda. Ou seja, o momento de luta, o momento de aflição, colocou aquele desejo ardente no coração dele, para ele adorar mais a Deus ainda, para buscar mais a Deus ainda, com mais intensidade. Porque o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar. E aqui ele compara a sua alma ao cervo que brama por água, porque no contexto do Oriente Médio, a sede não era desconforto, mas era uma ameaça de noite. Ou seja, o cervo só brama quando está no seu limite. O texto aqui, igreja amada do Senhor, o texto revela que a alma humana, ela não sobrevive longe da presença de Deus. Não tem como nós sobrevivermos fora da presença, longe da presença, porque na presença de Deus nós temos bênção, na presença de Deus nós temos o cuidado do Senhor, na presença de Deus nós temos livramento. E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está nos chamando a uma pergunta decisiva para nós aqui nesta manhã: de que fonte temos bebido? De que fontes temos bebido? A alma, meus irmãos, ela foi criada para viver na presença de Deus. A palavra hebraica para a alma, meus irmãos, ela aponta o que? Ela aponta para o centro da existência humana. Se trata de emoções, desejos, identidade e consciência. Não é apenas sentimento, mas se trata também de essência. Porque quando o texto diz suspiro
inspira. Esta palavra, o verbo carrega a ideia do que? De um gemido profundo, um anseio que nasce do interior. Não é um desejo superficial, não, mas é uma necessidade vital, porque quando ele especifica falando Deus vivo, não está falando sobre tradição, não é tradição, não se trata de tradição, não é sistema religioso, não se trata de nenhum ritual. Se trata o que então, pastor? É relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso Deus que age, relacionamento com o nosso Deus que responde, relacionamento com o nosso Deus que se revela para nós através da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. A Bíblia Sagrada, ela diz, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, lá diz que um rio saía do Éden para regar o jardim. O ambiente original do homem era irrigado, a presença era natural, a comunhão era constante, e a palavra do Senhor diz que quando o pecado entrou, o homem agora ele foi expulso do jardim do Éden. A maior perda não foi territorial, mas a maior perda foi o que, pastor? Foi relacional. Desde então, toda a história bíblica aponta para onde, pastor? Aponta para a restauração desta presença, porque através do pecado perdeu-se a presença, mas agora através da história bíblica aponta agora para a restauração desta presença. O tabernáculo, por exemplo, no deserto, o templo em Jerusalém, e agora finalmente em Cristo, o Emanuel, Deus conosco. E nós vemos aqui que o salmista carrega dentro de si a memória dessa comunhão, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, também pôs o mundo no coração do homem. Ei, existe dentro do ser humano uma consciência de eternidade, existe dentro de mim e dentro de você uma consciência de eternidade. Por isso nada terreno satisfaz plenamente, nada neste mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter fama, você pode ter tudo, mas nada substitui a presença de Deus sobre a nossa vida. Nada. Aleluias. Muitas pessoas não estão em rebeldia contra Deus, estão em desidratação espiritual. Mas como assim, pastor, que estão desidratados espiritualmente? Por quê? Porque precisam reencontrar a fonte, porque sem presença a igreja vira apenas uma estrutura, mas agora com presença a igreja vira ambiente de vida. Ei, se você sente, quem sabe, uma inquietação dentro de você, talvez não seja crise financeira, talvez não seja emocional ou quem sabe ministerial, mas talvez seja a ausência de profundidade. Sabe por quê? Mas como assim, pastor, ausência de profundidade? Porque a alma sabe, a alma conhece quando está longe da fonte verdadeira. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está reacendendo em você, Deus está reacendendo em você hoje, meu irmão. Deus está reacendendo em você, minha irmã, a sede pela presença dEle. Ele está restaurando a fome espiritual que a rotina tentou te sufocar, mas Ele está restaurando aqui nesta manhã. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, dá um brado de glória a Deus. Ramanto e alamaster e bicama lavaia.
Aleluia! A distância da fonte verdadeira gera abatimento interior. Quando nós se distanciamos da fonte verdadeira que é Cristo, nós se abatemos interiormente. No versículo 5 o salmista pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Ele está dialogando consigo mesmo, ele está falando consigo mesmo: ei, mas por que está abatido a minha alma? Aleluia! O abatimento, meus irmãos, não é negação da fé, mas é reconhecimento de fragilidade, porque muitas pessoas, meus irmãos, não negam a fé, mas tem que reconhecer o momento de fragilidade da fé. Por quê, pastor? Porque a distância da presença, ela não elimina a tua fé. Você pode estar distante da presença e você ainda continuar a ter fé. A distância da presença não elimina a fé, mas ela enfraquece a alegria do Espírito Santo dentro de você. Ela enfraquece essa alegria. Israel no deserto tinha provisão sobrenatural, tinha provisão de Deus, mas o seu coração estava dividido. O coração do povo estava dividido porque eles tinham água da rocha, mas desejavam o Egito. Muitos estão dentro da igreja, têm água da rocha, mas estão desejando as coisas do Egito. Muitos estão dentro da igreja, têm água da rocha, mas estão desejando as coisas do mundo. Por exemplo, Sansão separado desde o ventre, mas começou forte, mas terminou cego. Começou forte, terminou cego. Por quê? Porque trocou propósito. Ei, muitos começaram forte, mas agora estão cegos. Muitos começaram forte, mas agora estão abatidos. Por quê? Porque trocou o propósito por satisfação momentânea. Ei, Deus está dizendo: não troque o propósito, não troque o propósito por satisfação momentânea. A Bíblia Sagrada diz lá em Jeremias capítulo 2 versículo 13, declara: a mim me deixaram o manancial das águas vivas. Ou seja, o abandono da fonte gera esgotamento espiritual, o abandono da fonte gera esgotamento interior. Mas como assim, pastor? Quando a alma está desidratada, ele perde o discernimento. Quando a alma está desidratada, ele não ora mais. Quando a alma está desidratada, ele não jejua mais. Quando a alma está desidratada, ela perde o discernimento, e agora ela começa a confundir necessidade espiritual com carência emocional. Ei, a ausência da presença, ela gera irritação. A ausência da presença, ela gera insegurança. Aleluia, longe da presença, a ausência da presença, ela gera inquietação. Ei, meus irmãos, preste atenção nisto. Líderes, pessoas, irmãos se abatam, mas o segredo é o que? Para você não se abater na fé, é você conversar com a alma, é você de redirecioná-la à esperança que é Cristo, a fonte verdadeira que é Jesus. Porque o texto mostra um homem que prega para si mesmo, dizendo: por que está abatido a minha alma? Ei, talvez você esteja funcionando por fora você está bem, está funcionando, mas abatido por dentro. Não ignore o abatimento, ele pode ser um alerta da sede de Deus. Levante a tua mão para o céu, levante. Meu Deus está restaurando a sua alegria aqui nesta manhã. O abatimento não será seu estado permanente, diz o Senhor, porque Deus está dizendo: a presença voltará a ser a sua força nesta manhã. A presença voltará a ser a sua força nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o Cordeiro de Deus.
Ramanto e alamaster e me clama alabaia. Quem está sentindo esta presença? Quem está sentindo esta presença? É a presença de Deus. Aleluia. Cristo é a fonte que transforma a sede em rio, e nesta manhã Ele vai transformar. Lá em João capítulo 4, você vê que Jesus, Ele encontra uma mulher. Esta mulher, ela estava junto a um poço, e segundo a palavra de Deus, ela vinha buscar água diariamente, mas a sua alma estava vazia. Aleluia. 5 relacionamentos fracassados revelavam tentativas de preencher um espaço eterno, de preencher uma sede. Mas Jesus revela a sua história, mas Jesus também oferece a graça. Ele declara: quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, diz o Senhor. Após esse encontro, aquela mulher, ela se torna agora mensageira em sua cidade. Lá em João capítulo 4, versículo 14 diz: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Não é apenas suprimento externo, mas também se trata de uma transformação interna. E lá em João 7,38 ele declara: rios de água viva correrão do seu ventre. E quando ele declara isso, rios falam do quê? Rios falam de abundância, rios falam de movimento contínuo. Ei, o clamor do Salmo 42 encontra resposta plena em Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é o Deus vivo, acessível. Ele não apenas sacia a tua alma, mas Ele também habita. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 afirma: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele. Ei, a igreja não pode substituir a presença por programação, porque muitas igrejas estão tentando substituir a presença por programação. Avivamento, ela nasce aonde, pastor? O verdadeiro avivamento nasce no encontro com Cristo. Ei, se você já experimentou Jesus, mas sente sede novamente, talvez Ele esteja chamando você para mergulhar mais fundo. Talvez tem pessoas que você já até experimentou Jesus, mas você voltou novamente a ter sede. Você experimentou, mas voltou, tem sede. Mas por quê? Porque Jesus está chamando: mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo, mergulhe mais fundo. Por quê? Porque fonte não é evento, fonte é relacionamento diário. Eu vou repetir: fonte não é evento, mas fonte é um relacionamento diário com Cristo. Ei, nesta manhã o Espírito Santo está liberando uma estação de profundidade sobre vidas aqui nesta manhã. O que era superficial se tornará profundo na tua vida nesta manhã. Quem crê, levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Este salmo, ele fala sobre a sede direcionada corretamente, ela produz maturidade. Salmo 63, versículo 1: a minha alma tem sede de ti. Ele estava perseguido, ameaçado, traído, mas mesmo assim a sua prioridade era a presença de Deus. Jó, por exemplo, Jó lhe perdeu tudo, e ele declarou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia.
Tarabasturi me canta, rasturi me clama, labaia. É forte isto, meus irmãos, porque Jó, quando ele perde tudo, ele declara: antes eu te conhecia, porque eu só ouvia falar. Antes eu só te conhecia, porque eu só ouvia, mas agora não. Agora, apesar que eu perdi tudo, apesar que agora estou no deserto, mas os meus olhos te vê. Sabe que isto, meus irmãos, a dor aprofundou a revelação sobre a vida de Jó. A maturidade espiritual não elimina a dependência, mas ela aumenta a consciência dela. A Bíblia Sagrada, ela diz lá no livro de Mateus capítulo 5 versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, diz o Senhor. Ei, Deus promete saciedade aos que continuam desejando. Deus deseja matar a sede daqueles que continuam desejando por Ele. Ei, sem sede não há avivamento, meus irmãos. Sem sede não há avivamento. Igrejas mornas por perder o clamor. Por quê, pastor? Porque já não tem sede mais de buscar, já não tem sede mais de clamar. Não se acomode, igreja, não se acomode. Não viva de experiências antigas na tua vida, não viva de experiências passadas, mas busque novamente a presença, clame novamente pela presença. Ei, nesta manhã Deus está conduzindo você a um nível de intimidade maior, que vai transformar a sua história. Assim diz o Senhor. Quem crê, levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E quem bebe profundamente desta fonte, que é Cristo, se torna fonte também para as outras pessoas. Se você olhar lá no livro de Ezequiel capítulo 47, lá descreve um rio que sai do templo, começa nos tornozelos, cresce até se tornar intransponível. Por onde ele passa, este rio há cura. Por onde passa esse rio traz vida. Por onde passa esse rio traz restauração. E este rio está passando aqui nesta manhã. Este rio está passando ali. Este rio está passando nesta manhã onde tinha enfermidade. Ele está trazendo cura nesta manhã. Aonde tinha morte, este rio está trazendo vida nesta manhã. Ele está trazendo restauração nesta manhã. E a Bíblia Sagrada diz que este rio nasce do altar. Ei, quem bebe da presença se torna instrumento de transformação. Porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Isaías 44 versículo 3, declara: derramarei água sobre o sedento. Quem está sedento aqui nesta manhã? Quem está sedento por esta fonte? Se você está sedento, Ele já está derramando esta água aí, ó. Começa a receber aí, ó. Deus derrama sobre quem reconhece necessidade. Se você reconhece que necessita dele, Ele está derramando aí agora. Ele está derramando aí agora. Receba esta fonte de água na tua vida. Oh, aleluia. Se você está nessa fonte, a sua casa pode se tornar lugar de cura. Seu ministério pode se tornar canal de restauração. A sua vida pode se tornar resposta também para outros também que estão sedentos. Alamaste. Levante as tuas mãos, levante. Aleluia. Ei, assim diz o Senhor: rios começarão a fluir da sua vida aqui nesta manhã. Rios está começando a fluir. Aonde havia sequidão haverá florescimento, diz o Senhor.
aonde havia morte, haverá vida. Receba o fluir desta água na sua vida nesta manhã. Pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Vou concluir a mensagem nesta manhã. Igreja, o mundo oferece substitutos, o mundo oferece várias coisas, mas Deus, Ele oferece fonte. Aleluia. Vou repetir para você: o mundo oferece substitutos, muitas coisas, mas somente Deus oferece fonte de água viva. A alma foi criada para a presença. A distância de Deus, ela gera abatimento, e Cristo é a resposta. A sede de Deus, ela gera maturidade, porque quem bebe se torna também canal de bênção na presença do Senhor. Não sobreviva de gotas. Tem pessoas que estão somente sobrevivendo de gotas. Não sobreviva de gotas, mas sobreviva da fonte. Não viva de lembranças. Tem pessoas da igreja que estão vivendo somente de lembrança. Lá no passado eu orava, lá no passado eu jejuava, lá no passado Deus me usava. Ei, não viva de lembranças. Não viva. Não aceite cisternas rachadas. Muitos estão aceitando cisternas rachadas, mas não aceite cisternas rachadas. Volte à fonte verdadeira, que é Cristo. Volte ao Deus vivo. Beba profundamente desta fonte. E nesta manhã, permita que o Espírito Santo transforme a sua sede em plenitude, plenamente nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus.